do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui Êxodo, capítulo 28. Vamos acompanhar? Deus escolhe Arão e os seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e os seus filhos, com ele no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. E saber Arão os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás veste santa e Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E farás também todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido de espírito, de sabedoria, que façam vestes a Arão para sacrificá-lo, para que me admire ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. E estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um efode, e um manto e uma túnica bordada de uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e aos seus filhos, para que me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão efode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido de obras esmerada. Terás tuas obreiras que se unam às suas duas pontas, assim se unirá, e o cinto de obras esmerada de efode que estará sobre ele será a sua mesma obra, da mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomará duas pedras sardônicas, e lavrará nelas os nomes dos filhos de Israel. E 6 dos seus nomes numa pedra, e de outras 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conformes as obras do lapidário, como o lavor dos selos, lavrarás estas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastada ao redor em ouro as farás. E porás duas pedras nas ombreiras do efode, por pedras de memória para os filhos de Israel e Arão, e levará os seus nomes sobre ambos e os seus ombros para memória diante do Senhor. E fará também engate de ouro, e as duas cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de ouro, de fieiras as farás, as cadeiazinhas de fieiras porás nos engates. E fará também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do efode, e o fará de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o fará. Quadrado e dobrado será de 1 palmo ao seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encharás de pedras de engate com 4 ordenas de pedras, e ordem de 1 sárdio, de 1 topázio e de 1 carbúnculo, e esta será a primeira ordem. E segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de 1 diamante. E a terceira ordem será de uma jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E quarta ordem será de uma turquesa, de 1 sardônica e de uma jaspe, engastadas de ouro, e serão nos seus engates. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. E também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida de obras de trança de ouro puro. E também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis na extremidade do peitoral. Então meterás 2 cadeiazinhas de fieiras de ouro nos 2 anéis na extremidade do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de
fieiras meterás nos 2 engates e as porás nas ombreiras de efode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e porás 2 extremidades de peitoral das suas bordas e estiver junto ao efode por dentro. E farás também 2 anéis de ouro que porá nas 2 ombreiras de efode debaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada de efode. E ligará o peitoral com os seus anéis aos anéis de efode, por cima com um cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do efode, e nunca se separará do peitoral do efode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Amém?